E aí, alunos? Aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno da primeira série do ensino médio do segundo bimestre de língua portuguesa. Essa é a parte 1 e vai das atividades 1 a 3. Se esse vídeo te ajudar, deixe o seu like e se inscreva no canal para novos conteúdos. Atividade 1. Prática de leitura e escrita. 1. Você lerá o poema Quem conta um ponto, aumenta um conto. Poemas abordam questões sentimentais? Há possibilidade de apresentar outros temas? Dê exemplos. Essa atividade ela é de sondagem para saber o que vocês sabem sobre o tema antes deles introduzirem o tema no caso, né? Esse poema que vai ser trabalhado. Ele quer saber se você acredita que poemas falam só de questão de sentimento, de amor, de emoção, de romance, ou se existe a possibilidade deles apresentarem outros temas. Se existe a possibilidade deles apresentarem outros temas, dê exemplos. Pensem um pouquinho antes de responderem essa nos poemas da literatura de cordel, por exemplo. Muitos vão falar da seca, muitos vão falar da força do homem sertanejo. E não são questões sentimentais, questões relacionadas a amor, a romance. E, no entanto, são poemas. Então, existe a possibilidade de apresentar outros temas? Essa é uma questão que vocês vão refletir e colocar a opinião de vocês. 2. O título do poema faz você lembrar-se de algum ditado popular? Escreva o que ele significa de acordo com a sua interpretação. Aqui, percebam que o título do poema é Quem conta um ponto, aumenta um conto. E ele faz sim a gente lembrar de um ditado popular que na realidade é o contrário. Eu vou colocar aqui. Então, qual é o ditado popular que o título do poema faz com que a gente se lembre? É esse, quem conta um conto, aumenta um ponto. É que no título está invertido, né? Ponto está aqui antes da vírgula e conto está aqui no final. Quem conta um ponto, aumenta um conto no título, quando o ditado popular na realidade é quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, esse é o ditado popular, e aí vocês precisam colocar o que ele significa de acordo com a interpretação de vocês, né? Então, o que acontece? Quando a gente conta uma história, a gente conta de um jeito. Se outra pessoa for contar essa história, ela vai contar de uma outra forma, com as palavras dela, com o jeito dela, e existe a chance de ela aumentar um pouquinho a história, acrescentar algumas coisas, e a história vai ficando um pouquinho diferente, ela vai aumentando, né? E aí vai passando, cada um vai contando, vai aumentando um pouco, vai colocando um pouquinho. E quando, vira aquele telefone sem fio, né? Que a última pessoa que contou, muitas vezes contou uma história bem diferente da história original, com muitas coisas a mais e etc. Então a ideia aqui é de que as pessoas, conforme as histórias vão sendo propagadas, vão sendo faladas boca a boca, elas vão sofrendo alterações, as pessoas vão acrescentando, né? Muitas vezes os boatos, inclusive, surgem assim, e que as pessoas vão colocando elementos realmente na história, tá? Então vocês vão colocar daí aqui a frase de qual é o ditado popular original que deu a ideia do título do poema, e depois nas outras linhas vocês vão escrever toda essa interpretação do que significa esse ditado, para que a resposta fique completa. Então não é só colocar o ditado, tem que colocar a interpretação também. Atividade 2. Prática de oralidade. Leia o tema do debate e discuta com os seus colegas. Então aqui a proposta é fazer um debate. Então eu vou comentar um pouquinho com vocês. Debate. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Que reflexão filosófica esse provérbio convoca? A ideia aqui nesse provérbio é justamente a de que quando uma história é contada por várias pessoas, cada uma dessas pessoas vai aumentando alguma coisinha nessa história até que a história vai criando formas muito diferentes da original. Ele pode causar dano à vida em sociedade? Por que e em quais situações? Bom, aqui, pessoal, e sim, ele pode realmente causar dano, é importante pensar isso, porque se uma história ela é muito modificada, ela é muito distorcida, eu posso criar boatos, eu posso criar histórias falsas, podem surgir inclusive fake news, e isso pode ser uma ameaça à vida de alguém, pode ser uma ameaça à estabilidade de um determinado lugar. Aqui eu vou dar o exemplo de uma mulher que se chamava Fabiane Maria de Jesus,
e ela foi linchada no lugar onde ela morava, em São Paulo, na realidade na cidade do Guarujá, porque ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças. Tinham feito um retrato falado dessa sequestradora 2 anos atrás, e ela foi confundida com essa suposta, na realidade, com essa suposta sequestradora, e lincharam ela por causa disso, e era tudo fake news, e ela acabou perdendo a vida justamente porque quem contou um conto aumentou um ponto. Então, sim, realmente pode causar dano à vida em sociedade em diversas situações. Essa que eu dei exemplo é só uma delas. Você concorda ou discorda desse provérbio? Por quê? Daí é uma questão completamente pessoal, né? Então eu discuti aqui um pouquinho com vocês. Caso o professor de vocês peça, de repente, para vocês escreverem por escrito, vocês têm uma base, mas o terceiro item é da opinião de vocês. Ampliando e enriquecendo as ideias. Leia o diálogo e o poema para continuar o debate e realizar as atividades. Aqui então é apenas leitura para que a gente possa responder as atividades que seguem. Primeiro C, é nós. Galera, se liga nessa parada aqui que o professor de português de Porto pediu para a próxima aula. Em alguns emojis, vai logo. Peraí. Lembrete amigo do professor. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Leonardo Boff. Todos os fatos têm 3 versões, a sua, a minha e a verdadeira, provérbio chinês. Vou pensando aí, na próxima aula conversaremos. Professor que mandou? Sim. Nosso professor de português é fera demais. Quem conta um ponto, aumenta um conto. Quem conta um conto, aumenta um ponto, dizia minha avó quando ouvia de nós qualquer coscovilhice. Eu não compreendia o que minha avó dizia. Algum tempo passou e a vivência mostrou o seu significado. Eu, inocente, pensava que na história contada alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois virão um conto. A coscovilhice modernizou, em fake news se transformou. O conto virou cifrão e o ponto virou bordão. Se minha avó viva estivesse, eu logo explicaria que um conto não é uma história e o ponto não é uma mentira. Atividade 3. Prática de leitura, escrita e análise linguística. 1. Após o debate e a leitura do poema Quem conta um ponto, aumenta um conto, responda A. O que os conceitos presentes no provérbio chinês e na afirmação de Leonardo Boff têm em comum? Então, para responder essa questão, a gente tem que focar aqui, nesse aqui que é o provérbio chinês e nesse aqui que é a afirmação do... Eita, que setinho horrível. Mas está aqui, dá para entender. Do Leonardo Boff. Enfim, o provérbio chinês diz que todos os fatos têm 3 versões, a sua, a minha e a verdadeira. E Leonardo Boff diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. No provérbio chinês, a gente vê a ideia de que para cada fato, na realidade, um fato é uma coisa que a gente não contesta, que realmente aconteceu e etc. Não dá para questionar. Mas ele diz que diante de um fato vai ter 3 versões de uma história. A sua, a minha e a verdadeira, ou seja, pontos de vista e maneiras diferentes de ver um mesmo fato. O fato é o mesmo, ele não muda, mas o modo de ver esse fato, ele vai mudar conforme a pessoa. E aqui no caso do Leonardo Boff, ele diz que todo ponto de vista, ou seja, toda maneira de ver as coisas, né, é a vista de um ponto. Quando a gente fala assim, se a gente tiver um ponto num lugar aberto e se eu olhar para ele de um ângulo, eu vou ver de uma determinada maneira. Eu posso ver com alguma sombra ou não. Se você olhar de um outro ângulo, você vai ver de uma determinada maneira. Você pode ver sem sombra, dependendo de onde está vindo o sol ou a luz. Enfim, então essa é a ideia dessa afirmação dele. O que a questão quer saber é o que essas 2 frases têm em comum. O que elas têm em comum é a ideia de que o ponto de vista é uma coisa muito individual, que diante de fatos as pessoas vão ter pontos de vista diferentes e conforme a situação em que elas vivem, elas vão enxergar as coisas de maneiras diferentes. Esses são pontos que vocês podem colocar aqui, mas se quiser resumir, pode só colocar que as pessoas têm pontos de vista diferentes diante do mesmo fato. Colocar só isso já resume bem a ideia. B. O que você aprendeu com esses conceitos e de que forma esses conhecimentos podem auxiliá-lo em sua convivência social? Daí é uma questão bem pessoal, né?
De que maneira você acha que a ideia de que cada um tem um ponto de vista diferente sobre o mesmo fato pode ajudar isso na convivência social? É interessante pensar, né, que quando a gente entende que as pessoas enxergam as coisas com, com uma visão de mundo diferente, com um ponto de vista diferente, que tem opiniões diferentes sobre o mesmo fato, a gente consegue ser mais tolerante, né, e conviver de uma maneira melhor e tolerar melhor as diferenças entre as pessoas. É algo a se pensar, mas na letra B é a opinião de vocês. 2. Identifique no poema palavras que terminam com o mesmo som e escreva-os abaixo. Ele fala abaixo, mas logo em seguida vem o quadro e depois já vem a questão 3. Ele não deixou um quadro, né, um espaço para vocês responderem. Então, provavelmente vocês vão precisar responder no caderno para ter espaço para isso. E antes ele coloca um quadro, né, explicando o que é rimas, que é um recurso de estilo de linguagem muito utilizado em textos dos gêneros discursivos estruturados entre um verso e outro, designando a repetição de fonemas, sons idênticos ou semelhantes, geralmente na sílaba final das palavras. Esse recurso estilístico é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo e musicalidade. Então, por exemplo, sonoridade e musicalidade são rimas, porque terminam com o mesmo som. Resumidamente, isso é rima. Estrofe é um conjunto de 2 ou mais versos que compartilham relações de sentidos e de métrica entre si, assim organizando a estrutura composicional de textos, como, por exemplo, música e poemas. A estrofe contempla também versos mais livres, com ou sem frases rimadas, dotadas de sentido e ritmo. E verso é cada linha do poema. Então, o verso é cada linha do poema, e a estrofe é quando eu junto pelo menos 2 linhas. E aí, se eu tenho entre um grupinho de linhas, né, e outro um espacinho ali, uma linha que pula, eu vou separar uma estrofe da outra. Então, para responder essa, a gente vai voltar aqui no poema e grifar algumas palavras, e depois é só vocês colocarem no caderno. Então, vamos lá grifar as rimas. A gente tem conto rimando com ponto, compreendia rimando com dizia, passou rimando com mostrou. Isso aí, na hora de elaborar a resposta, vocês podem colocar tanto conto e ponto, e aí depois separar por vírgula, colocando cada dupla, né, cada parzinho de rima, e separando por vírgula, ou pode pôr embaixo do outro. Conto e ponto, e aí vírgula, compreendi e dizia, ou então conto e ponto, e aí embaixo compreendi e dizia. Vocês vão estruturando conforme vocês quiserem organizar aí o espaço no caderno. Pensava, inventava, ganhava, aprendi, e aqui, e aí já ficou grifado aqui, ponto e conto, transformou e modernizou, cifrão e bordão, então o símbolo aqui do cifrão rima com a palavra bordão, e depois história e explicaria. 3. Observe o trecho retirado do poema. Que efeitos de sentido esses versos produzem? Depois rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um conto. A ideia aqui nesse trecho é a de que as pessoas ganham sim aumentando as histórias, né? Que é preciso, inclusive, entrar nesse sistema e se adaptar a isso e viver dessa forma, porque todo mundo vive assim, então a gente precisa entrar dançar conforme a música. Então que as pessoas sim acabam ganhando e tendo algum tipo de benefício com ficar aumentando pequenos pontos na história, até que a história acabe se tornando todo um conto, né? Ele inclusive fala na estrofe anterior que ele achava que as pessoas não ganhavam nada com isso, que era inocência da parte dele pensar nisso, né? E fica subentendido já para a estrofe seguinte, que é essa, que fala que as pessoas ganham com isso. 4. Observe outro trecho retirado do poema e responda. Eu, inocente, pensava que na história contada alguém um detalhe inventava, e ninguém com isso ganhava. A. Considerando que há alterações, inversões, na ordem sintática dos termos na sentença, transcreva o trecho onde isso ocorre.
Então ele quer o trecho, né? Um trecho só. E aqui ele deixou 2 linhas para responder. Então a gente vai ver que aqui quando a gente fala eu inocente pensava, tem uma inversão na ordem mais óbvia da frase, que o mais comum seria a gente dizer eu pensava inocente. Mas aqui tem um trecho bem melhor, justamente de 2 linhas, em que ele fala alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Então tem 2 inversões aqui no primeiro verso, né? Seria a ordem natural, seria a ordem natural que eu falo, a ordem mais óbvia, que a gente pensa em dizer assim logo de cara. Alguém inventava um detalhe e aqui e ninguém ganhava com isso, tá? Então pode pegar essas 2 últimas linhas e copiar aqui na letra A. B. Qual é o sentido da afirmação ninguém com isso ganhava no contexto do poema? Esse sentido também se aplica à vida das pessoas? Comente. Então, no poema, o lírico ele fala que ele acreditava que ninguém ganhava com essa distorção das histórias, com esse fato de que as histórias iam aumentando, né, conforme iam passando de boca em boca. Então, o sentido é esse. Ele acreditava que ninguém ganhava com isso, que não era vantagem, que não era benefício, que não era lucro para ninguém. E aí a questão quer saber também se isso se aplica à vida das pessoas. Você acha que as pessoas ganham alguma coisa com ficar aumentando as histórias conforme elas vão ser contadas, né, com esse telefone sem fio, digamos assim? Ou você acha que elas não ganham nada com isso, que só gera boato, que só gera confusão? É um pouco pessoal também essa questão, mas pensei nisso para responder. 5. O que o eu lírico, estrofes 3 e 4, que antes era inocente, conseguiu entender agora já adulto? Justifique. Então, vamos voltar para essas estrofes. Então, essa é a terceira e essa é a quarta. Eu, inocente, pensava que na história contada alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido, aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto que depois vira um conto. Então, ele entendeu aqui, a princípio, quando ele era criança, inocente, né, com toda a inocência da infância, ele achava que ninguém ganhava com isso de ficar aumentando as histórias. E depois, conforme ele foi crescendo, ele entendeu que sim, as pessoas ganham com isso. E que conforme elas vão aumentando um ponto nas histórias, elas vão obtendo vitórias, elas vão obtendo vantagens. Na estrofe seguinte, ele inclusive fala, né, que tudo isso virou fake news e que acabou virando dinheiro, virando bordão. Então, assim, que as pessoas inclusive conseguem ganhar dinheiro com isso, de distorcer as histórias e aumentar tanto que é a ideia das fake news, de como elas podem se tornar um instrumento de manipular as pessoas e de obter, inclusive, dinheiro com isso, lucro financeiro, né? De maneira geral, vocês podem responder dizendo que ele entendeu que as pessoas ganham sim e têm lucro sim e encontram vantagens em distorcer as histórias, que ele acreditava que não, mas o que ele entendeu foi que sim, elas encontram vantagens. Ele pede para justificar. Vocês podem justificar usando algumas palavras do texto, por exemplo, aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto. Né? Vocês podem, vamos supor, grifar esse trecho, ou então transcrever esse trecho, ou então simplesmente dizer que depois que vocês colocam a primeira parte da resposta, né, ponto na mesma linha e colocar. Isso acontece porque ele diz que as pessoas vencem aumentando um ponto. Daí já é uma maneira de justificar, né? Utilizar essa frase. As pessoas vencem aumentando um ponto, ele diz isso. Então, é uma das opções de formas de justificar. 6. No verso A coscovilhice modernizou, qual o significado da palavra coscovilhice? Ele menciona essa palavra coscovilhice 2 vezes no poema. Então ela aparece aqui no começo, na primeira estrofe, né, quando ele fala o que a avó dizia quando ouvia a coscovilhice deles, e depois aqui na penúltima, dizendo que a coscovilhice modernizou e virou fake news. A gente consegue deduzir pelo contexto do poema qual é o significado, e se a gente procura a palavra no dicionário, a gente também vai confirmar que o significado de coscovilhice aqui é boato ou fofoca. 7. Leia o trecho retirado do poema e responda. O conto virou cifrão e o ponto virou bordão. A. Qual teria sido o propósito do uso de símbolos nesses versos? Então a gente tem aqui 2 símbolos, o do cifrão e o do ponto.
né? A gente poderia colocar aqui o objetivo de fazer uma referência à linguagem financeira, a símbolos financeiros, e também trazer um pouco de descontração, um pouco de humor para o texto. B. É possível afirmar que símbolos e palavras rimam? Justifique sua resposta. Aqui, sim. Nesse caso, sim, porque conto rima com ponto e cifrão rima com bordão. Então, nesse caso, sim, tá? Vocês podem colocar aqui sim, dependendo da situação, e na hora de justificar a resposta, colocar aqui conto rima com ponto, nesse caso, e cifrão rima com bordão. E aí a resposta já está justificada. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. C. Escreva os possíveis significados das palavras, no poema e em outros contextos. Explore melhor o conceito de polissemia, acima. Indicar fonte teórica, referência para leitor, exemplificar. Então, aqui ele quer que vocês digam outros sentidos das palavras ponto e conto dentro do poema e também em outros contextos. Então, para ponto, a gente pode colocar ponto de vista, opinião sobre um fato, uma nota, uma pontuação que você tira em uma prova ou em uma atividade, algo do tipo, isso para ponto. E depois, para conto, a gente poderia colocar uma história contada, um acontecimento, pode até colocar aqui uma expressão popular para dinheiro, né, que a gente fala, paguei 10 conto, né, é uma maneira popular, uma maneira informal da gente falar de dinheiro, é uma opção também, né, de significado para conto. Aqui em ponto também tem mais alguns significados que pode colocar, como por exemplo o ponto da costura, o ponto de pontuação mesmo da língua portuguesa, como ponto de exclamação, ponto final e etc., também podem ser colocados, porque ele pede possíveis significados no poema e em outros contextos, então pode colocar todas essas opções que eu mencionei. Com isso, a gente termina essa primeira parte do caderno do aluno. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os seus amigos. Logo vem as outras partes e mais conteúdos. Por hoje é só e até a próxima.